Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai vazar um sonzinho aqui porque passou um carro de som aqui. Infelizmente isso ainda acontece, né? Então passou um carro de som aqui fazendo propaganda de algum mercado aí. Então atrapalhou um pouco, né? Então a gente vai ler um pouquinho aqui, capítulo 14 desse livro, SPQR, de Mary Beard. É uma história da Roma Antiga, ou seja, Mary Beard é uma classicista experiente, professora e também autora de diversos livros. Inclusive eu tenho mais livros da Mary aqui, se eu não me engano, numa caixa que está por ali, mas tem mais livros da Mary aqui. Acho que tem inclusive aquele Doze Imperadores, se eu não estou enganado, porque eu ainda não li, por isso que eu estou falando que, que, que seria, mas eu não li ainda, né? Então já comprei, mas não li. Então, a Mary é uma classicista com experiência de mais de 40 anos e eu ainda tenho, tem um livro aqui sobre guerras do Niall Ferguson, que eu acabei de ver que está aqui nesse catálogo aqui. Eu tenho ele aqui também. Então, ela tem muita experiência, mais de 40 anos de experiência, é uma classicista realmente experimentada. E a gente vai ler um pouquinho aqui do capítulo 10, que é 14 Imperadores. Os homens no trono. Em 24 de janeiro de 41 depois de Cristo, depois da Era Comum, quase 30 anos após a morte do primeiro Augusto em seu leito, quase 85 anos após a morte de Júlio César, houve outro assassinato violento em Roma. Dessa vez, a vítima foi o imperador Caio, ou Caio Júlio César Augusto Germânicos, Gaius Július, ou Iulius, né? César Augusto Germânicos, que 4 anos antes havia sucedido seu tio-avô, o idoso Tibério, no trono. Foi o segundo da série de 14 imperadores, sem contar 3 requerentes de vida curta em um breve período da Guerra Civil entre 68 e 69 depois de Cristo, que governaram Roma nos quase 180 anos entre a morte de Augusto e a do imperador Cômodos, ou Cômodo, né? Assassinado em 92 depois de Cristo. Entre eles estão alguns dos nomes mais ressonantes da história romana. Cláudio, que substituiu Caio e ganhou o papel estelar como erudito e agudo observador da política palaciana nos romances de Robert Graves, Eu, Cláudio e Cláudio, o Deus. Nero, com sua reputação de assassino de seus familiares, tocador de lira, perseguidor de cristãos e piromaníaco. Marco Aurélio, o filósofo imperador, cuja obra Pensamento é um best-seller até hoje, e Cômodos, cujas aventuras na arena foram recriadas, não da forma totalmente aqui, já tá, sabe, o Cômodos você sabe, né, do gladiador lá, né, inexata no filme Gladiador. Inclui-se também aquele que, apesar de toda a engenhosidade dos modernos biógrafos, sobrevivem com um pouco mais do que nomes. O velho Nervas, por exemplo, que ficou no poder apenas 14 meses no final do século I depois de Cristo, né? O assassinato de Caio é um dos eventos mais bem documentados de toda a história de Roma. Certamente, seu relato é o mais detalhado que sobreviveu à queda de qualquer imperador. São 30 e poucas páginas das nossas, né, que ela falando aqui, em uma elaborada digressão dentro de uma história enciclopédica de judeus, escrita há cerca de 50 anos após o evento por Tito Flávio Joséfos, um destacado judeu que rebelou-se contra os romanos na década de 60 depois de Cristo, sob o nome de Joseph Ben
Matias. Você sabe quem é esse Tito Flávio Joséfo, né? Vocês sabem quem é. É o nosso amigo Flávio Joséfo que acabou adotando esse nome, né? Então vamos lá. Seu nome judeu era Yosef ben Matias, né? Depois mudou de lado politicamente, embora não religiosamente, e acabou quase que como um escritor residente da corte romana. Para José, o assassinato de Caio foi uma punição divina aplicada a um imperador que havia escarnecido os judeus e até erguido uma estátua de si mesmo no templo. Mas, a julgar pelos detalhes circunstanciais, ao recontar a história, Joséfo tinha em mãos um relato de que havia acontecido em janeiro de 41 depois de Cristo, escrito por alguém muito próximo da ação. O texto de Joséfo sobre o assassinato é muito revelador do novo mundo político que se seguiu ao primeiro Augusto, das intrigas palacianas passando pelos slogans vazios da velha elite senatorial e pelos problemas de sucessão, até chegar aos perigos de ser um imperador. Não é fácil, na verdade não é fácil ser nem só imperador, como prefeito, governador e qualquer coisa. Você está sempre na mira de alguém, né? Então todo cuidado é pouco, independente de qualquer coisa, tá? Vamos lá. Mas ainda as diversas avaliações, tanto das antigas quanto as modernas, das falhas e dos fracassos de Caio, do que estava por trás do seu assassinato e depois dele. Tudo isso aponta para questões importantes sobre como era criada a reputação dos imperadores romanos, como sucesso ou fracasso eram e são julgados, e, o mais fundamental, em que medida o caráter e as qualidades, os casamentos e assassinatos de cada um dos governantes nos ajudam a entender a história mais ampla de Roma sobre o governo imperial. Então, de que modo Caio foi morto e por quê? Aí aqui nessa página a gente tem os imperadores, né? Alguns deles, e aqui fala Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo, Caio, o Calígula, né? De 37 a 41 depois de Cristo, de 41 a 54, Cláudio e Nero, de 54 a 68. Aí depois vem em 67 os três imperadores de curto mandato, Galba, Otto e Vitélio. Esse aqui é aquele que eu tinha citado agora há pouco na leitura, né? Entre a morte de Nero e a posse de Vespasiano. Aí vem os três da dinastia Flaviana aqui, né? O Vespasiano, de 69 a 79, 10 anos, então. Aí vem Tito, de 79 a 81, que vai dar ali menos de cerca de 2 anos. 2 anos um pouquinho, provavelmente. Vamos ver, depende de quando, né? Então, menos de 3 anos, certeza absoluta aqui, né? E Domiciano, de 81 a 96. Aí Domiciano também fica mais que os outros, né? Cerca aqui de uns 14, 15 anos. Aí depois vem Nerva, de 96 a 98, Trajano, de 98 a 117, Adriano, de 117 a 138, o Antonino Pio, de 138 a 61, Marco Aurélio, de 61 a 80, o Lúcio Verus, foi de 61 a 69, não, de 161 a 169, o Cômodo, de 180 a 192, depois vem a dinastia Júlio, Cláudios e Flavianos e toda aquela coisa que está nesse quadradinho aqui, né? O Júlio, Claudiana, de 14 a 68, a Flaviana, de 69 a 96, e dinastia adotiva, né? Ali de 96 a 192. Então vamos lá.
O que houve de errado com Caio? O imperador Tibério, que assumiu o lugar de seu pai adotivo Augusto em 14 d.C., ao que parece, sem sobressalto, tornou-se cada vez mais recluso na última década de seu governo, passando a maior parte do tempo na ilha de Capri, mantendo contato apenas remoto com a capital. Quando Caio foi aclamado imperador após a morte de Tibério em 37 d.C., deve ter dado a impressão de ser uma mudança bem-vinda. Com apenas 24 anos, tinha tanto direito a reivindicar o trono quanto se poderia esperar de qualquer Júlio Claudiano. Sua mãe, Agripina, era filha de Júlia e, portanto, neta de Augusto, em linhagem direta de sangue. Seu pai, Germânico, que era visto como um futuro imperador antes de sua morte precoce e, como seria de esperar, suspeita, não é? Ali era um antro de conspirações, tá? Era não só neta de Lívia, mas também sobrinho neto de Augusto. Foi graças a seu pai que Caio acabou ganhando o embaraçoso apelido de Calígula, que significa botinhas, né? Pelo qual ficou conhecido. Eles o levavam ainda criança às campanhas militares, vestindo-o em traje de combate como um soldado em miniatura, incluindo as características botinhas do exército, caligae, em latim. Seu assassinato, depois de apenas 4 anos de trono, por 3 soldados da guarda pretoriana, foi tão sangrento e confuso quanto o de César. No mundo antigo, raramente era possível cometer o assassinato de uma distância segura. Em geral, para matar, era preciso chegar perto e, com consequência, derramar muito sangue. Assim como César e Caio descobriram os maiores riscos para quem estivesse no poder, eram as pessoas que tinham permissão para chegar mais perto: esposa, filhos, colegas, amigos e escravos. Então, para você chegar ao ponto de matar de fato um imperador, você teria que ser alguém do seu ciclo de convivência mais próximo. Eu acho que até para dormir é bem perigoso. Caramba! Mesmo assim, o contraste entre os 2 assassinatos é grande e também constitui um sinal de mudança nos tempos entre a República e o governo dos imperadores. Foram colegas senadores que apunhalaram César em um evento público, à vista de todos, fingindo estar apresentando uma petição. Caio foi cortado em pedaços em casa, sozinho, em um corredor vazio, por alguns soldados da elite que supostamente deveriam garantir a segurança doméstica do regime. E quando sua esposa chegou com a filha ainda bebê e descobriu o corpo, ambas foram mortas também. Então, ou seja, o poder não é de hoje que o poder atrai pessoas perigosas, ansiosas por governar, mesmo sabendo elas que também correm o risco, né? Aquele que assassina pessoas para tomar o poder também corre o risco de ser assassinado também por conta dele, né? O imperador, explica José, assistia a alguns espetáculos no Monte Palatino durante a festa anual ali realizada em memória do primeiro Augusto, programada para coincidir com o aniversário de casamento do primeiro casal imperial. No final da apresentação da manhã, ele decidiu não almoçar. Outra versão diz que estava nauseado depois de excessos da noite anterior e foi sozinho do teatro até seus banhos privados. Quando atravessava uma passagem entre 2 das propriedades do complexo do palácio, em expansão, já bem mais amplo do que as acomodações relativamente modestas de Augusto, os 3 pretorianos, equivalentes a oficiais não comissionados
nos nossos termos atuais, o atacaram. Pelo que se conta, foi uma rixa pessoal que motivou o líder Cássius Quereias, né? Ele desempenhava com frequência a função de agente do imperador, torturador e guarda-costas, mas Caio, ao que parece, costumava zombar em público dos seus modos afeminados. Uma das suas provocações favoritas era o chamá-lo de mocinha. Foi uma vingança de Quereia. Ou seja, num lugar onde, né, vocês devem saber que naquele período, ou mesmo antes e pós aquele período, essas questões dos homens se relacionarem com outros homens eram bem comuns. Não havia muita perseguição ou qualquer problemática com relação a isso. Mas o que motivou a morte do nosso querido Caio aqui foi uma provocação e que não foi bem aceita e não foi bem-vinda, né? Então o Quereia ficou chateado com isso e partiu para a resolução dos problemas, né? Princípios mais elevados devem ter ajudado no complô. E o provável que houvesse um apoio mais amplo entre soldados e senadores, ou pelo menos é o que sugere as muitas histórias contadas sobre as perversidades de Caio. O incesto dele com suas irmãs e seus planos malucos de tornar cônsul seu cavalo ficaram famosos, né? Ele queria tornar o cavalo até um senador, né? Vocês sabem dessas histórias aí, né? É complicado, né? Seus projetos voltados para alimentar a própria vaidade têm sido situados em alguns pontos do espectro entre uma afronta às leis da natureza e exibições bizarras, né, entre parênteses aqui. Basta imaginá-lo na cena descrita por mais de um escritor antigo, cavalgando, todo empinado por uma passarela construída acima de uma ponte atravessando a Baía de Nápoles, vestindo o peitoral de Alexandre o Grande. Seus valentes soldados foram tristemente humilhados quando ele os mandou catar conchinhas numa praia francesa. Então o cara tinha um requintezinho de crueldade no sentido de humilhar os seus funcionários, né? Como acontece também nos dias atuais, que as pessoas gostam de estar sempre humilhando os outros, né? A diferença é que hoje a gente consegue, por via das leis trabalhistas, pelo menos ainda enfrentar algumas dessas coisas, mas elas não deixaram de existir, tá? Desde provavelmente antes dos romanos ou em outras culturas, as pessoas faziam as mesmas coisas para maltratar, humilhar, desrespeitar as pessoas, né? Então, a sua divertida ameaça dirigida à resignada aristocracia romana tornou-se legendária, né? Foi numa famosa ocasião em que ele, de repente, caiu na gargalhada durante um jantar festivo no palácio, quando estava reclinado junto aos dois cônsules. Qual foi a piada? Um deles perguntou educadamente. Apenas o pensamento de que bastaria eu assinar com a cabeça e a garganta de vocês dois seriam cortadas na mesma hora, foi a resposta. Se não tivesse sido Quereia, outro teria usado o punhal contra ele, né? Então, ou seja, o Quereia foi o guarda pretoriano que o matou, né? Já com base nessas humilhações, mas ele estava sempre humilhando, ou seja, não respeitavam nem as pessoas mais, vamos dizer assim, mais elevadas na hierarquia palaciana lá, né? Então, ou seja, ele ameaçou cortar a garganta de dois cônsules, né? Vamos lá. Mas qualquer que tenha sido os motivos exatos do assassinato, podemos afirmar que foi uma novidade. Um esquadrão da morte operando a portas fechadas e um assassinato dinástico
que fez a família imediata da vítima compartilhada ao mesmo destino. Ninguém havia ido atrás da mulher de Júlio César. Revelou também que, apesar das tentativas amplamente bem-sucedidas de Augusto de tirar as legiões romanas da política, os poucos soldados estacionados na cidade podiam exercer um enorme poder. Em 41 depois de Cristo, o que ocorreu não foi apenas um grupo de pretorianos insatisfeitos decididos a matar um imperador. A guarda pretoriana imediatamente instalou também seu poder. A guarda pessoal mais próxima do imperador, uma pequena milícia germânica de germânicos escolhidos porque seus barbarismos eram vistos como uma garantia contra a corrupção. Também desempenhou um sangrento papel no que aconteceu em seguida. Assim que a notícia do assassinato se espalhou, os germânicos demonstraram sua lealdade brutal e criminosa. Saíram correndo pelo Palatino, matando quem quer que suspeitasse estar envolvido no complô. Um senador foi abatido porque sua toga estava manchada de sangue e que deu a impressão de que poderia estar envolvido na morte do imperador. E aterrorizaram as pessoas que ainda estavam no teatro depois de que o imperador havia saído. Esses remanescentes da plateia foram encurralados até que um médico amável interveio. Ele fora até lá atender as pessoas feridas na esteira do assassinato e engenhou uma maneira de evacuar aqueles inocentes espectadores, mandando-os embora, a pretexto de que iam buscar suprimentos médicos. Enquanto isso, o Senado se reuniu no Templo de Júpiter, no Capitólio, o grande monumento simbólico da República, e os senadores passaram a proferir belas palavras sobre o fim da escravidão política e a volta da liberdade. Fazia 100 anos, calcularam eles, que a liberdade havia sido perdida. Presumivelmente, consideravam como ponto crucial do o acordo de 60 a.C. entre Pompeu César e Crasso, o bando dos três, e, portanto, era um momento particularmente auspicioso para reivindicá-los. O cônsul Cineu Sêntio Saturnino pronunciou o discurso mais emocionante. Era novo demais, admitiu, para lembrar da República, mas havia visto com os próprios olhos os males com que as tiranias preenchem o Estado. Então, é lógico, o capítulo nem terminou, né? Desculpem aí os erros, mas tem muita coisa para ler aqui. O capítulo não terminou, eu parei na página 387, mas o capítulo ele vai até... Deixa eu ver aqui. Os capítulos são grandes, ele vai até 400 e alguma coisa. Não é brincadeira, meu amigo. Mas aqui é puro suco da história. Isso aqui seria... O capítulo vai até a página 429. Vai até a página 429. Então não tem mais páginas ainda para ler, logicamente, né? Mas é uma obra espetacular, assim como várias outras obras da própria Mary e de outros autores relativos a esses assuntos que tangem aqui a história romana. Seria muito bom e de grande valia para diversas pessoas, principalmente alguns, vamos dizer assim, produtores de conteúdos que têm a ver com esses assuntos, com história romana, com imperadores, e que misturam com outras situações aqui, que vocês sabem muito bem, principalmente quem ouve aqui o meu canal sabe, que
algumas pessoas aqui no Brasil, o cachorro resolveu latir ali, é, é, resolveram abraçar uma, uma suposta teoria, né? Que não chega necessariamente a ser uma teoria, e eu comecei a chamar de hipótese, e é uma hipótese mesmo, porque está no imaginário, na cabeça das pessoas, de que a pessoa citada aqui, né, o Flávio Joséfo, teria, junto com esses imperadores, criado aí um deus, uma religião e tal, e isso não se sustenta na história, nos documentos e em nada mais. São só paralelos, né? Então a gente tem muita coisa para ler sobre isso aqui, tem muita história para entender. Quem for mais... eu, na verdade, eu até agradeço aos flavianistas que acabaram me dando, criando em mim a expectativa e a vontade de ler mais sobre história romana, porque eu não leio muito. Meu interesse na história eram as guerras, né? Então eu estudei, li muito sobre guerras e eu gosto muito disso. E acabou que depois, eu já até falei sobre isso, né? Na faculdade eu me interessei também por assuntos sobre a história afro-brasileira, africana e indígena. Também cheguei a fazer pós-graduação nisso também, né? Porque eu me interessei bastante por esse assunto. Não que eu não tenha abandonado o assunto das guerras, não, mas eu também agora me interesso também pelas questões da história romana. É muito bom, cara, muito bom. Eu já lia sobre história romana no passado, né? Eu lia, misturava muito com filosofia. O primeiro livro que eu peguei de história antiga romana foi um livro que eu comprei em uma revista. Era um livro sobre a Messalina. Eu não sei o que eu fiz com esse livro. Eu comprei esse livro lá, talvez em 90 ou alguma coisa assim. Mas eu não sei o que aconteceu com esse livro, né? Eu não sei. Acho que talvez nas diversas mudanças, eu mudei algumas vezes. Depois que eu casei, eu mudei algumas vezes de casas, mesmo morando na mesma rua. Eu mudei algumas vezes de casa. Eu acho que pode ter acontecido de ter sumido, perdido nesse período. Mas é isso. Valeu, muito obrigado. Até uma próxima.